E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do nosso Verdão, galera. Palmeiras 1, Guarani também 1. Com este resultado, o Verdão chega a 16 pontos, está na segunda posição da classificação e vai enfrentar o Capivariano pelas quartas de final, galera. Esse jogo vai acontecer na Arena Barueri. Tô deixando aqui para vocês o fechamento Sport TV falando tudo sobre essa classificação do nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos ver como é que foi a vitória do Palmeiras hoje para se classificar. O Palmeiras já entrou em campo classificado, né? Na verdade empatou o Palmeiras, ele já entrou em campo classificado. O jogo de hoje definiria o confronto da próxima fase. Empatou com o Guarani 1-1, é o que valia para o Palmeiras. E aí o empate fez com que ele enfrentasse o Capivariano. Quando ele estava... teve um momento em que o chaveamento mostrava Palmeiras e São Paulo, mas o empate leva o Palmeiras a enfrentar o Capivariano nas quartas. Teve um momento que era Palmeiras e São Paulo, teve um momento que era Palmeiras e Santos. Teve Palmeiras e Corinthians também. Foi mudando ao longo do dia. O Guarani também entrou quando estava ganhando, né? O Guarani chegou a entrar quando estava 1-0. Era importante para o Guarani, para ele tentar se classificar, e se o Guarani ganhasse, quem corria o risco de não entrar era o Santos também, dependendo de outros resultados de Botafogo e Capivariano. Mas como você falou, o Palmeiras entrou de cabeça fria, né? Foi um jogo meio esquecido da rodada, né? Esse aí foi... Teve uma vitória muito boa no meio de semana. Porque para o grande, né, a vida estava garantida, né? Para o Palmeiras, a vida, com todo respeito, hein, de início, chamar o grande Palmeiras, né? Mas já foi final de brasileiro, inclusive, isso aí, né? O Guarani, o torcedor do Guarani está, por um lado, feliz, porque a metade de Campinas chora, né? Pela campanha pífia da Ponte Preta, que acabou sendo rebaixada do Paulistão, né? Então, sem dúvida nenhuma, se o maior rival rebaixado e você conseguir classificar, seria o ápice, né? Seria o seu título, né? Seria o título, sem dúvida alguma. E o Abel levou alguns titulares para o jogo, né? Vocês viram que o Flaco marcou o gol, levou alguns... Carlos Miguel, Gustavo Gomes, dos titulares, né? Começaram, o Maurício começou, ele tem sido titulares em vários jogos, além da dupla, Vitor Roque e Flaco Lopes. O Flaco Lopes fazendo gol ali do empate. Então, repetindo o que o Abel tem feito já muitas vezes, de mesclar, dependendo do jogo, dar descanso para alguns jogadores, aí outros acabam entrando no segundo tempo. A gente sabe como vai ser a temporada do Palmeiras, não só do Palmeiras, mas para vários clubes. Daqui a pouco começa a Libertadores, Copa do Brasil, e era um jogo, como a gente falou, que o Palmeiras já estava classificado. Então acho que nenhuma novidade em relação à escalação, às escolhas dele. Começa bem o Palmeiras para vocês, o ano? Teve alguns tropeços que eu acho que são normais, né? Teve aquele do Novo Horizontino, aquele não foi normal porque foi de 4. Foi muito. Teve, se eu não estou enganado, uma derrota para o Botafogo, que foi com muitos garotos. Ele teve que escalar muitos garotos, como vários clubes grandes fizeram nas primeiras rodadas, mas a gente vê o Palmeiras já começando a se acertar. No próprio Campeonato Brasileiro, ele começou com um empate contra o Atlético Mineiro, mas depois já várias vitórias, inclusive a última contra o Internacional. Não vejo assim nada de... Goleou Vitória, 5-1 em Barueri, começa muito ganhou bem. do Inter fora. Dentro do Acho um ótimo planejado. começo, cara. Dentro do planejado. Classificou, Campeonato Paulista, está em primeiro no Campeonato Brasileiro, então está dentro do planejado. E com 2 reforços gigantes, né, para entrar no time. Arias e Paulinho. Exatamente. Paulinho já voltando a trabalhar mais... Para mim está dentro dos conformes. 2 Esse reforços início, gigantes para a temporada. Você mesmo falou do início. Os clubes grandes custam um pouquinho mais do que os outros. Na realidade, quando os clubes grandes eles estão, a maioria deles de férias, os clubes menores já estão trabalhando, já estão fazendo a pré-temporada. Então, o pessoal está de férias e estão fazendo pré-temporada. É normal que no início da temporada os clubes considerados menores estejam melhor fisicamente. Mas aí você vai passando os jogos, sem dúvida nenhuma, essa disparidade vai indo embora. E eu não tenho dúvida de que o Palmeiras era... Se no início da temporada, temos que estar nas quartas de final, de repente classificar em primeiro no geral, era a ideia do Palmeiras, não classificou em primeiro, mas classificou em segundo no geral. Estar em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, sem dúvida qualquer um iria firmar qualquer papel em branco. Então está dentro do planejado, não tenho dúvida que está fazendo uma
grande início de temporada. Aqui o Palmeiras terminou o jogo 1-1 para 11 mil pessoas na casa alternativa do Verdão. Palmeiras não veio com time reserva, não jogou com mistão de início, 5 titulares começaram jogando. Palmeiras tomou o gol do Luca, do Guarani, logo no começo, em 2 rebotes do goleiro Carlos Miguel. E massacrou o Guarani, o Palmeiras. Só que o gol não saía. O Palmeiras poderia ter virado e vencido até de goleada. Ficou no 1-1 porque o Flaco Lopes, depois dos 30 do segundo tempo, conseguiu empurrar para a rede. Palmeiras pega, portanto, se eu não me engano, nessa loucura aqui do momento, o Capivariano nas quartas de final. O Palmeiras está a 19 jogos invicto como mandante e vai jogar no próximo final de semana aqui na Arena Barueri. Allianz Parque, por enquanto, chance 0. Gramado ainda não está pronto, o sintético lá do Allianz Parque. Então o Palmeiras avançou empatando com o Guarani aqui. Tô sentindo um frisson da torcida, mas eu não posso mostrar o gramado. Aqui deu 1-1, Palmeiras e Guarani. Palmeiras ficou em segundo e enfrenta o Capivariano no Mata do Paulistão, Garrafa. Então Silvestre volta daqui a pouco da Arena Barueri. Arena Barueri, o mando foi do Palmeiras, não do Guarani. Arena Barueri, o Palmeiras venceu a equipe do Guarani. Alex Miller, daqui a pouco trago, quando voltar a falar do Corinthians, a gente fala do Yuri. O Palmeiras venceu. Empatou. O Palmeiras empatou a 1, se classificou. Isso. E agora pega o Capivariano e fica a um passo da semifinal. A gente já pode ir por esse caminho? Eu acho que o Palmeiras deu muita sorte, porque se o Palmeiras, por exemplo, que pressionou demais o Guarani, o Vitor Roque já nos acréscimos deu uma cabeçada na trave. Se o Palmeiras faz o 2-1, ele pega o Santos na próxima fase. Então esse empate, para pegar o Capivariano, foi positivo para o Palmeiras. Sim. Em termos de cruzamento. Sim. Né? Lembrando que a pontuação continua a ser somada nas quartas de final, para a gente definir depois a semifinal. Né? O cruzamento da semifinal não é sorteio, é a sequência da somatória de pontuação. Aí fica o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Jogo único na casa da melhor campanha. Então, Palmeiras e Capivariano, para mim, e acho que para o mundo, o Palmeiras está 95%, que é futebol, né? Mas 95% já está na semifinal. Mas tem futebol e futebol. Mas tudo bem, cara. É cravar que vai dar uma... Bom, mas eu pergunto, alguém apostaria num Palmeiras 1, Guarani 1 hoje? Não. Ninguém. Não. Todo mundo colocaria 95% mas o Guarani pro está Palmeiras. certinho, viu, João? O Guarani está jogando certinho. É um pecado até ficar de fora aí, né? No último momento o Capivariano fez gol. Então... Agora, vejam vocês. Vocês estão colocando, obviamente, de forma natural, o Palmeiras na fase semifinal, com todo o respeito que merece o Capivariano. Claro. E o Palmeiras tem ainda, e o Alex me corrija se eu estiver errado, já tem a condição do Arias, se ele tiver condição de jogo, já legalmente, ele pode estrear na próxima fase. Pode. Ou seja, o Palmeiras, na fase semifinal, com Arias, dá para apontar como grande favorito ou é uma loucura falar isso? Favorito a quê? A conquista do título. Não, grande favorito não. Eu acho que ele é favorito igual ao Corinthians. Eu acho os dois... Chega na hora do vamos ver, o Corinthians na decisão, a gente vê. A gente tem visto, não é nenhuma surpresa. O Corinthians, quando chega num momento ali de jogo decisão, grande, né? Final, jogo grande, ainda mais numa decisão que também joga em casa, que são 2 jogos, né? Ao contrário das quartas e da semi, a decisão será em 2 jogos, ida e volta. Então o Corinthians tem também ao seu favor o jogo dentro da Neoquímica Arena. Então eu vejo com igualdade de condições a questão do favoritismo ao título paulista entre Palmeiras e Corinthians. Aí eu coloco Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Acho que esses 3 estão ali como favoritos ao título. Silvestre, Arena Barueri, situação de momento. O Palmeiras está classificado e pega o Capivariano depois do empate com o Guarani em 1-1. Pois não, Silvestre? Muito obrigado pela gentileza, João Canalha. Sou seu fã, meu querido. Bom, o Palmeiras está classificado, mas já entrou em campo classificado, Garrafa. Estou aqui na Zona Mista aguardando a passagem dos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras entrou em campo classificado e durante a rodada cruzou com vários rivais. Chegou a cruzar com o São Paulo pela combinação de resultados, com o Corinthians, com o Santos e acabou caindo com o Capivariano na próxima fase. Conselho técnico da federação resolve a parada amanhã, definindo data, horário dos jogos. O Palmeiras vai jogar aqui na Arena Barueri. Esqueçam o Allianz Parque por enquanto, o gramado ainda não está pronto. O Palmeiras conseguiu esse empate 1-1 com
o Guarani, para tristeza dos bugrinos, estava se classificando até o apagar das luzes da rodada. O gol do Capivariano eliminou o Guarani e no finalzinho do jogo, confusão entre as comissões técnicas aqui na arena. O Matheus, técnico do Guarani, foi expulso. O João Martins, que é o número 2 da comissão técnica do Palmeiras, também porque o Abel Ferreira hoje não esteve aqui no estádio, porque ele cumpriu a suspensão pela expulsão no Clássico. Então, expulsão de um lado, expulsão do outro, porque o Guarani entrou em pânico nos momentos finais. O Palmeiras acabou se dando bem, né? O Palmeiras ficando em segundo no geral, pega o Capivariano. E é isso, Garrafa, sigo por aqui pintando o jogador, eu te amo. Só atualize a situação de Arias. Arias já pode estar no próximo jogo do Palmeiras, fase de mata. Como é que você está recebendo esta informação? O jogador já foi apresentado, é reforço para a fase final? Ele poderia já ter sido utilizado hoje, mas a comissão técnica preferiu preparar ele mais um pouquinho. Ele já está treinando, estava inscrito inclusive no Campeonato Paulista. A tendência é que ele estreie já nesse próximo final de semana, no jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras não joga nessa semana, quase ninguém vai jogar, uma semana inteira de treinamentos. Mas se ele não estrear contra o Capivariano, ele pode jogar dia 25 justamente contra o Fluminense, o ex-clube dele, depois que foi pro Wolverhampton da Inglaterra. Pode ser justamente contra o Fluminense no dia 25, Garrafa. Perfeito. Então o Silvestre continua aguardando os jogadores do Palmeiras, o interino João Martins, os nossos repórteres estão aguardando as coletivas. O João Canalha tinha a palavra, pois não, João? Não, é muito louco esse campeonato, né? Como disse o Silvestre, a coisa foi mudando a cada gol que saía, assim, mudava, os jogos eram outros, né? E eu concordo com o Alex, e acho que o Miller também, e o Paulo Sérgio também, apontaram o Corinthians como uma das forças para o título. Mas, além da contusão do Yuri Alberto, que a gente ainda não sabe avaliar, né, a gravidade, o Corinthians tem que passar pela Portuguesa. É isso. A Portuguesa ficou um ponto à frente do Corinthians até agora. E não vai ser... Aqui, eu acho também que o Corinthians é um dos favoritos, assim, mas você ignorando o próximo passo. O próximo passo é passar pela Portuguesa. Não, estou medindo com um pouco de forças, né? Quando a gente está falando de Palmeiras e Capivariano, a gente vê que o Palmeiras é bem superior, né, à equipe do Capivariano, e jogando em casa também é bem mais fácil. Agora, o Corinthians a gente sabe, Portuguesa, faz uma retranca, joga por uma bola. E pode não jogar o Yuri Alberto. É complicado. É complicado. Alexandre Silvestre e João Martins, técnico interino do Palmeiras. O Palmeiras está nas quartas, já classificado para enfrentar a equipe do Capivariano. E recuperar mentalmente aquele desgaste de viagem, jogo, concentração, volta, carga emocional do jogo, e conseguir desligar 2 dias para refocarmos outra vez, para prepararmos as quartas de final. Relativamente à confusão, eu andava a fazer um esforço nestes 10 jogos, arranjei algumas estratégias, ainda não tinha nenhum cartão. E existe uma ética, pelo menos nós temos, se vocês repararem, nós nunca tivemos um problema com um banco do adversário. Porquê? Porque ali estão duas equipas a querer o melhor possível para a sua equipa. É verdade, nós temos muito com o árbitro, mas nunca nos viram a ter problemas com o banco contrário. E o lance, vou-lhe dizer, o treinador xingou-me por tudo, xingou-me de tudo, por a nossa equipa ter jogado rápido, mas se fosse agora outra vez, eu gostaria que eles tivessem feito o mesmo. Porquê? Porque existe um interveniente em campo que é o árbitro, e o árbitro é que decide quando é que interrompe o jogo. No ano passado nós começámos o Campeonato Brasileiro com uma regra clara, com 2 regras claras, que era o árbitro não ia parar o jogo se algum jogador caísse, só se fosse choque de cabeças. Essa regra caiu 6 meses depois e agora apitam por qualquer motivo. Essa era uma das regras que foi quebrada, e a outra era só iam ter assistências fora do campo. Em 30 segundos o jogador era levado... Daí o João Martins adora falar de arbitragem. O Palmeiras tem um bom começo, Alex. De regra também. De regra. Pelo amor de né? Deus. Com todo respeito ao João Martins. E outra, não teve nada no jogo. Não teve absolutamente nada. O Palmeiras Fala do jogo, fala do jogo. Você cortou o cara. Mas não é, né? Joga a bola. Eu, pelo menos, não vi nada que justificasse
o tema arbitragem ser tocado na coletiva. E a regra, atenção, Felipe Anderson, zona mista do Palmeiras. Zona mista do Palmeiras. Vamos a Barueri. Zona mista do Palmeiras, Alexandre Silvestre. Eu fico feliz pelo... Ele começou no banco, jogou um pouquinho no segundo tempo. Vamos lá. Ajudar a equipe de alguma forma e nosso objetivo é vencer, então estou feliz de voltar e poder contribuir um pouquinho. Felipe, nessa rodada final é uma loucura, né? Porque o Palmeiras em um momento entrou classificado, mas teve um momento que estava pegando o São Paulo, depois o Corinthians, aí o Santos, caiu o Capivariano. Melhor assim? Não, dentro do jogo nós não sabíamos o objetivo, independente do adversário que queríamos enfrentar, era ficar em primeiro, era vencer o jogo e infelizmente não ocorreu, mas lutamos, criamos e temos que respeitar o próximo adversário, sabemos que são qualificados, está entre os 8, fizeram um bom trabalho, então nada de escolher adversário, focar em vencer qualquer jogo. Só uma curiosidade, peço licença, vocês não têm informação durante o jogo do que está rolando nos outros jogos? Não, muito difícil ali, ainda mais quando estávamos buscando um resultado ali, é muito difícil comunicar qualquer outra coisa que não seja para fazer um gol, para fazer um lance, para criar uma nova estratégia, então muito complicado receber informações desse tipo. Felipe, enfrentar um adversário na segunda fase que não enfrentou na primeira... Então daqui a pouco vamos ouvir o técnico Vojvoda. Antes disso, Alex Miller, Felipe Anderson, fez um bom jogo desde que entrou, pode ser um grande reforço para a sequência da temporada ou você não acredita nisso? Ele tem qualidade, ele pode ajudar. Basta ele ficar longe das contusões, que já foram 7 desde que ele chegou ao Palmeiras. Ele entrou aos 30 no segundo tempo, tivemos 11 de acréscimo, então ele jogou 26 minutos. Deu para se movimentar, deu para ajudar, mas ainda não dá para a gente falar, é o cara que vai também fazer a diferença. Mas, sem dúvida nenhuma, que é um jogador importante no elenco. Vamos agora. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!